mostrando a disposição e o reforço da orientação do presidente Lula para que essas instituições apurem até o fim os responsáveis por financiar, mobilizar, organizar os atos terroristas do dia 8 de janeiro, reforçando a importância que teve o trabalho dessas instituições até esse momento, né, que chega já nesse período, nessa semana, ao judiciário acolher já, né, formar a maioria para acolher mais de 100 responsáveis como réus para serem julgados, e fizemos uma análise da nova situação política criada pelo vazamento de imagens envolvendo servidores aqui no Palácio do Planalto. Servidores, agentes civis, agentes militares, aqui dentro do Palácio do Planalto. Na nossa opinião, isso cria uma nova situação política para os atos terroristas do dia 8 de janeiro e que tentam criar uma teoria absurda da conspiração, um verdadeiro terraplanismo, da teoria que tentam construir de que as vítimas daqueles atos terroristas, que foi o Congresso Nacional, que foi o Supremo Tribunal Federal, que foi aqui o Palácio do Planalto, que foi a democracia, que foi o resultado eleitoral, de que aquelas vítimas têm qualquer responsabilidade sobre a atuação dos terroristas no dia 8 de janeiro. Na nossa opinião, o vazamento editado dessas imagens cria uma nova situação política e, por conta disso, orientamos o líder da Câmara, o líder do Senado, o líder do Congresso, no diálogo com os líderes dos partidos que compõem a base, tanto na Câmara quanto no Senado, a afirmar claramente, desde ontem, que caso a sessão do Congresso, na próxima semana, tenha a leitura da instalação de uma CPMI, que, na minha opinião, será a CPMI que vai apurar o golpe e o atentado terrorista do dia 8 de janeiro. Caso seja feita essa leitura, na próxima sessão no Congresso, nós apoiaremos a instalação, vamos orientar os líderes dos partidos da base a indicar membros para essa CPMI, vamos enfrentar este debate político que está tentando ser criado por aqueles que passaram pano para os atentados terroristas do dia 8 de janeiro. Ao mesmo tempo, as instituições vão continuar funcionando na apuração, trabalho que a Polícia Federal, que o Judiciário vem fazendo de forma muito correta, cumprindo seu papel institucional, vamos continuar apoiando as ações da Polícia Federal e do Judiciário na apuração, identificar evidências, provas, culpar, né, condenar aqueles que sejam responsáveis pelos atos, mas vamos fazer um enfrentamento político caso seja lida a solicitação da CPMI, vamos fazer um enfrentamento político no Congresso Nacional e, na minha opinião, esse enfrentamento político será a pá de cal nessa tentativa de criar uma teoria conspiratória que é um verdadeiro terraplanismo, mais uma vez daqueles que passaram pano nos atos terroristas do dia 8 de janeiro. Então, reforçamos essa orientação, os próprios líderes, na conversa com os demais líderes da Câmara, do Senado, do conjunto dos partidos que compõem o governo, reafirmar essa posição, já anunciar essa posição no final do dia de ontem, e reforçamos também nessa reunião, como também na reunião com os líderes, e estou absolutamente convencido disso, que a possibilidade da instalação da CPMI, além de virá a ser uma pá de cal nessa teoria conspiratória que tentam inventar, em nenhum momento irá interferir no calendário que já vem sendo tocado de aprovação do conteúdo das 12 MPs, o conteúdo das 12 MPs que o governo encaminhou nesse primeiro semestre. Continua em andamento as comissões mistas, continua em andamento a tratativa de transformar algumas das MPs em emendas, continua sendo cumprido esse calendário, como também, na minha opinião, né, a avaliação que nós já fizemos, o calendário para que a gente possa aprovar o mais rápido possível o marco fiscal também está absolutamente mantido.
tanto o presidente da Câmara quanto o presidente do Senado já sinalizaram publicamente, também no diálogo que nós temos com os dois, de que esse calendário será o mais rápido possível mantido e que o enfrentamento político que existirá, né, caso seja instalada a CPMI, e também o processo de apuração que cumpre as instituições, sobretudo a Polícia Federal e o Judiciário, na minha opinião, não vão afetar em nada o calendário de votações dos temas prioritários do governo, que é o marco fiscal, o debate da reforma tributária e o conteúdo dos 12 projetos que estavam nas medidas provisórias, que estão em andamento nas comissões mistas ou sendo emendados nas MPs que já temos. Ministro, tudo bem? Olha só. Tudo bem. Tudo bem, bom dia. O presidente Lula chegou a falar no café da manhã que queria ver as fitas por completo do Palácio do Planalto e tal. E vários governistas disseram que não tiveram, que foram surpreendidos com as imagens ontem aparecendo no G-Dias. O presidente Lula vai ver todas essas fitas, ele viu todas essas fitas e a gente queria a declaração por que ele ficou insustentável no G-Dias no cargo. Não, o G-Dias saiu, pediu demissão, já deu suas alegações para isso. Ele acredita que a melhor forma dele poder se defender, poder apresentar a sua versão, poder apresentar as motivações e a sua atuação no combate aos atos terroristas do dia 8 de janeiro. Ele tem uma biografia, tem uma história. Eu acho que qualquer edição, né, vídeo vazado com edição, não é suficiente para destruir uma biografia de uma pessoa, mas tem que ser apurado. Não só o G-Dias, o ex-ministro do GSI, mas todos aqueles que estavam naqueles vídeos. Inclusive, me estranha muito alguns agentes militares estarem com a imagem borrada no seu rosto para não ser reconhecido e o ex-ministro não ter o mesmo tratamento nesse vazamento que foi feito. Então a Polícia Federal, as instituições certamente vão pegar essas imagens que foram vazadas e concluir o processo de apuração, que é o que vai, inclusive, ser o processo que vai determinar, inclusive, qual é a responsabilidade de agentes civis ou agentes militares que estavam naquelas imagens e todas as demais imagens que tem, todos os materiais que a Polícia Federal e o Judiciário já detém para fazer essa apuração. Ministro, mas o GSI colocou sigilo nas imagens que ontem foram exibidas por nós da CNI. O fato dessas imagens terem sido colocadas em sigilo não atrapalha esse movimento do governo? Não deu mais importância para o fato? Isso não poderia ter sido divulgado antes ou exposto antes? Não, o que cabe ao governo era passar todas as imagens, todo o conteúdo para as instituições que apuram. A dedicação do governo é fazer a apuração. Como a Polícia Federal, desde o começo já vem fazendo a apuração, convocando as pessoas para depor. Como o Judiciário vem fazendo a apuração, o governo, desde o primeiro dia, colaborou, impulsionou o processo de apuração e vai continuar colaborando, impulsionando todo o processo de apuração. Então, não existiu qualquer obstáculo para as instituições que têm o papel de fazer a apuração, não existiu qualquer obstáculo que elas possam trabalhar e nenhum obstáculo será feito. Muito pelo contrário, será estimulado, impulsionado para a apuração. Se tem alguém que tem interesse em saber qual é o papel, o que foi feito, qual é a responsabilidade de todas aquelas pessoas que aparecem nas imagens, todos os agentes militares e civis que aparecem naquelas imagens, é o presidente Lula, é o governo federal, é a Polícia Federal e é o Judiciário. E nós vamos continuar apoiando o papel dessas instituições na apuração. Paralelamente, vamos fazer o embate político no Congresso, caso a CPMI seja instalada, porque quem busca instalar quer construir uma narrativa conspiratória sobre os atos terroristas do dia 8. E vamos fazer o enfrentamento político disso no Congresso, fazendo o trabalho triplo. De um lado, mantendo a agenda do governo prioritária no Congresso, que é o marco fiscal, a aprovação do conteúdo dos 12 projetos, o novo Minha Casa Minha Vida, o novo Bolsa Família, a reorganização dos ministérios que criou o Ministério da Cultura, Igualdade Racial, Desenvolvimento Agrário, o novo Mais Médicos, o novo Programa de Aquisição de Alimentos, mantendo essa agenda de votações, mantendo todo o trabalho para aprovarmos o novo marco fiscal, continuar com o calendário do Grupo de Trabalho da Reforma Tributária, que tem expectativa de até metade de maio encerrar seu relatório,
poder entrar na pauta do Congresso Nacional para que a gente possa aprovar a reforma tributária ao longo do ano, mantendo a pauta do governo, mantendo a apuração e fazer o enfrentamento político dessa narrativa conspiratória absurda, terraplanista, que estão tentando criar em relação aos atos do dia 8 de janeiro. Que a vítima foi a democracia, a vítima foi o Poder Executivo no ato terrorista aqui no Palácio do Planalto, o próprio patrimônio do Palácio do Planalto, a vítima foi o Congresso Nacional e a vítima foi o Judiciário. Lá no Congresso Nacional não tinha GSI, foi ocupado, depredado, foi atingido. Lá no Supremo Tribunal Federal não tinha. E certamente só reforça aquilo que nós falamos desde o começo dos atos terroristas do dia 8 de janeiro, que aquele ódio, a atitude golpista, antidemocrática, que foi semeada ao longo de 4 anos pelo ex-presidente da República e por um movimento que não respeita a democracia, havia contaminado um conjunto de instituições, indivíduos das instituições, e que só a apuração da Polícia Federal, do Judiciário, poderiam trazer mais elementos da responsabilidade de cada um. As imagens de ontem vazadas, da forma como são vazadas, elas criam uma nova situação política, trazem novos fatos para a apuração que já vem sendo feita pela Polícia Federal e pelo Judiciário. Deixa eu primeiro as mulheres aí primeiro. Muito estranho é o fato de alguns militares saírem com o rosto borrado. Qual é a suspeita de vocês em relação a esse vazamento? E também o agora ex-ministro Dias chegou a dizer que não havia essas imagens, elas estavam disponíveis. O governo se sente traído com essa informação que agora vem à tona, ou o governo ficou incomodado, chateado, vamos dizer assim? Não, o governo quer apuração. O governo quer apuração detalhada, né, de todos os fatos que estão relacionados àquelas imagens, desde quem são os agentes, por que se borra uns e não se borra outros. A Polícia Federal, o Judiciário vai fazer o processo de apuração necessário. O governo quer saber, e a Polícia Federal irá descobrir se teve alguém que omitiu imagens, que não mostrou imagens para autoridades quando solicitados. Então o governo quer saber, essa é a postura do governo, essa é a postura do presidente Lula, a apuração completa de tudo aquilo que está envolvido naquelas imagens, sobretudo todos os agentes que estão ali. E essa apuração vai ser feita pela Polícia Federal, pelo Judiciário, por as instituições competentes para fazer essa apuração. Deixa eu só, vou responder a mulher e depois vou sair. Ó, fala. O ministro Alexandre acabou de determinar que no dia seja ouvido por 48 horas. Ele quer mais detalhes de todas essas informações das imagens, inclusive ele também comenta, eu até lembro isso, ele quer que o papel passe a identificação de todos os militares. Eu queria comentar essa decisão do ministro Alexandre. Eu acho que está corretíssima, está na linha do que a Polícia Federal já anunciou ontem, de que ia pegar aquelas imagens, né, buscar ouvir, interrogar todos os agentes envolvidos naquelas imagens. E está corretíssimo. O ministro Alexandre de Moraes, como responsável pela condução do judiciário do processo, está corretíssimo querer ouvir não só o ex-ministro Dias, como também, certamente, outros agentes que estão ali envolvidos. Então, as instituições estão funcionando. Nós estancamos um golpe no dia 8 de janeiro que queria destruir as instituições brasileiras. Nós estancamos um golpe que queria destruir o Supremo Tribunal Federal, que queria inibir o Legislativo e queria impedir que o presidente da República eleito pudesse governar esse país. Nós estancamos esse golpe. Estancamos esse golpe exatamente para que essas instituições possam funcionar. E elas vêm funcionando desde o dia 9 de janeiro. Apuração feita pela Polícia Federal, condução pelo Judiciário. Essa semana, a maioria formada no Judiciário, acolhendo mais de 100 pessoas como réus. Então, essa atitude do ministro Alexandre de Moraes é só mais uma demonstração de que as instituições estão funcionando. Elas que têm responsabilidade de apurar, e nós queremos apuração até o final. Desde o começo temos dito que o ódio, o movimento antidemocrático, a postura antidemocrática do ex-presidente, todo o movimento que foi semeado ao longo de 4 anos, contaminou um conjunto de instituições, indivíduos das instituições, e que a apuração completa tem que ser feita para ver quem são os responsáveis ou não. Então nós
queremos a apuração completa das instituições. Vão funcionar exatamente para isso. Obrigado. Obrigada, gente. Obrigado.